Olá, tudo bom? Como é que vai? A paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre as novidades. Tô resolvendo ainda, né? Mas agora eu tô mais intencionado a não ir mais para o Amazonas agora, porque eu tinha um prazo de 2 dias, né? Eu tenho um prazo de 2 dias para decidir se eu vou pro Amazonas ou eu fico. Então eu achei melhor, tô achando melhor ficar, né? Pela situação, né? Eu tenho um prazo de entre hoje e amanhã para decidir. Mas aí agora eu vou explicar por que, né, que eu não vou. Que eu não pretendo ir mais. Porque eu acho que agora não é a hora certa, né? Ainda não é necessário eu estar indo para lá para fazer uma aventura, para poder conhecer novos lugares, para quando chegar a a grande tribulação, né? Porque nós estamos na tribulação, né? A tribulação, na minha opinião, né? Na minha concepção, começou a partir do momento que o nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz. Mas para o nosso Senhor Jesus Cristo foi uma grande tribulação, né? Porque ele passou um sofrimento muito grande que ninguém consegue passar, né? Então, na minha opinião, foi uma grande tribulação, né? É baseado, né, na história bíblica, né, que eu leio, né? Leio todos os dias, vou até ler um versículo para manter a minha palavra, né, em ordem, né? Eu vou abrir uma página aqui da Bíblia e vou ler um versículo. Então eu abri no livro de Josué. Deixa eu me ajeitar aqui, porque agora eu tô fazendo assim, eu nem tô preocupado em antes de começar a gravar o vídeo, eu não tô preocupado em pensar o que eu vou falar. Eu já pego e já vou falando tudo que vem na cabeça e eu acho melhor assim, né? Fica mais natural, né? Fica uma coisa forçada, artificial. Então tô me ajeitando aqui. Daí eu vou ler o versículo que tá no livro de Josué, capítulo... Vamos ver. Vou escolher o capítulo 22. E depois eu continuo falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ver o que ele tem a dizer agora, nesse momento, né? Porque eu gosto de interagir assim, né? Só eu e, como eu posso dizer, a gravação que eu estou fazendo, né? Então é como se eu estivesse falando com as pessoas, né? Então eu prefiro ter esse contato do que ter contato com pessoas reais, né? Porque não presta, né? As pessoas não prestam, né?
Então a gente fica perdendo tempo, a gente vai sentindo um mal-estar muito grande, porque as pessoas estão tudo com baixo astral, contaminadas, espírito de pouca fé, espírito negativo, né? Espíritos demoníacos. Então, eu tô seguindo essa procedência, né? Não é procissão, né? É procedência. Eu vou escolher aqui um versículo. Nossa, é grande, tem 34 versículos. Vou escolher aqui mais pro final aqui do livro de Josué, versículo 22. Vou ler o versículo 25. Mas deixa eu terminar de me ajeitar aqui. E então eu resolvi não ir mais para o Amazonas e começar essa nova empreitada, né? Que eu vou falando assim no meio do vídeo, né? Vou pegar uma caneta aqui, né? Para usar uma das mãos para ir marcando, né? Vou usar, eu falei o versículo 25, né? Então vamos lá. Eu vou usar o versículo 22, porque é Josué, capítulo 22, versículo 22. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus está querendo mostrar neste momento para a gente. O Senhor Deus, com S e com D maiúsculo, dos deuses, com D minúsculo. Olha só, hein? Interessante. Quando entra um versículo falando de deuses com D minúsculo, nós vemos que são os espíritos imundos, como eu falei agora, né? Tá vendo como a conexão ela é verdadeira entre o que nós estamos fazendo agora? Eu peguei e abri a Bíblia, como eu sempre faço, e começo a falar e vai aparecendo as semelhanças do que eu estou falando, sem precisar estar programando nada, ó. É sempre assim, ó. O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses. Olha só, repetiu 2 vezes. Ele o sabe. Tá vendo? Nosso Deus, ele é sábio, né? Esse aqui é o Deus da Igreja Evangelho dos Pobres e dos Alimentos Sagrados. Eu vou explicar por quê. Porque a Igreja do Evangelho dos Pobres é a única igreja que faz aquilo que está escrito realmente na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu estou montando um projeto para acolher as pessoas que realmente gostem do conteúdo da Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados. Então o meu pensamento, o meu objetivo, a minha intenção é montar um negócio baseado numa infraestrutura completa de moradia, alimentação para as pessoas que querem participar. Mas as pessoas têm que seguir o cronograma do Evangelho dos Pobres. Então, aqui está uma das revelações que Deus quer que nós façamos. Ele o sabe, porque ele é sábio. E Israel mesmo o saberá. Ponto. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserve.
Que legal essa mensagem, hein? Eu vou ser sincero, eu nunca li esse capítulo, né? Se eu já li, eu nem lembro mais, porque a Bíblia ela é muito grande, ela é extensa. E eu não estou acostumado a ler o Antigo Testamento, então por isso que eu faço essas programações. Porque na verdade eu estou estudando para mim mesmo. E ao mesmo tempo estou anunciando a palavra de Deus para as pessoas que estão ouvindo. Como está escrito na Bíblia, a gente tem que anunciar o evangelho para todas as nações, para o mundo, né? Então, eu estou estudando junto com quem está assistindo o vídeo que estou fazendo. Mas achei muito interessante. Vamos lá. Josué, capítulo 22, versículo 22. Como a gente não tem muito tempo, né? Não dá para ler todo o capítulo para entender, porque agora minha mente não está cheia, não cheia do Espírito, né? Mas o Espírito com E maiúsculo, o meu corpo, o meu ser está cheio, né? A minha alma, meu espírito com E minúsculo está cheio, mas eu tô falando que eu não estou cheio de conhecimento do livro de Josué, capítulo 22, porque eu não li ele, né? Então eu não sei, tem um branco, tem um vazio na minha cabeça, na minha mente. Então eu só vou analisar o versículo 22. O Senhor Deus, com S com D maiúsculo, dos deuses. Nós podemos ir agora, por exemplo, em Salmos capítulo 82, que fala sobre deuses. Então eu vou sair daqui e ir para lá, mas primeiro eu vou terminar aqui, porque está falando desse assunto, de deuses. Então vamos falar de deuses. Quem são os deuses? Tem até aqui a programação que eu escrevi. Vou até anotar depois, né? Nessa programação que eu já tenho aqui. Só que eu não me lembro onde tá, mas acho que tá aqui perto. Então depois eu tento lembrar e anotar, porque esse versículo aqui dá para encaixar perfeitamente no livro de Salmos, capítulo 82. Então vamos lá. O Senhor Deus dos deuses. Olha só, o nosso Deus, né, que é o maior, ele é Deus dos deuses. E os deuses, antigamente, eu estava achando que era somente os demônios, né? Os anjos caídos, né? Os espíritos do mal, né? Malignos. Mas agora, ultimamente, eu já tenho pensado que deuses está enquadrado tanto aos anjos do bem quanto aos anjos do mal. Porque tem aquela referência de que Jesus vai vir com os anjos dele. Então, nós temos que imaginar que os anjos do nosso Senhor Jesus Cristo, na volta, na vinda dele, é do bem, né? Apesar que eles vão destruir o mundo, né? A terra, né? Eles vão despejar as pragas as pragas no mundo, né? As pragas, a maldição, e o mundo vai ser destruído, né? Pelo menos nós temos esta referência, acho que lá em Apocalipse, né? Por isso que estou citando agora, né? Eu falo tudo que vem na minha cabeça do que eu sei, né? Para mim poder imaginar, para mim poder falar alguma coisa, né? E cada um tem a sua
parcela de conhecimento, de sabedoria, né? Eu tenho a minha opinião, a outra pessoa, quem estiver assistindo o vídeo, tem a sua opinião. E agora eu vou fazer assim, eu só vou me manifestar nos vídeos, nem na vida real, assim, eu não tenho ninguém que eu sou próximo, que eu tenho intimidade, eu vivo sozinho. A pessoa mais próxima, por incrível que pareça, que tá sempre comigo, né? Porque agora eu fico mais nesse ambiente aqui. Daí eu vou dar até uma passada. Não, primeiro eu vou mostrar, né? A pessoa, né? Que é minha amiga, né? Que é a Bolota, né? A Bolota tá sempre aqui, né? Tá sempre deitada, dormindo. Come e dorme. E agora eu vou dar uma passada em volta para mostrar os livros que nós vamos começar a aprender, mas eu vou mostrar só a pilha de livros, né? Que eu tô separando, né? E conforme no decorrer do tempo eu vou falando, né? A respeito desse assunto, né? Vou dar uma passada aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Eu vou usar todos esses livros aqui. E tem mais ainda, mas esses aqui eu tô meio que reservando eles, né? Para começar a falar nos vídeos, né? Então nós vamos usar, que agora eu vou decidir ficar aqui para adquirir o computador, né? Porque eu tava eu estava decidindo se eu ia para o Amazonas, daí eu gastava o dinheiro ou se eu comprava o computador. Agora eu acho que eu vou comprar o computador porque eu tô gostando mais de ficar aqui sentado falando, né? Das coisas, né? Então, conforme eu for fazendo o vídeo, eu vou falando aos poucos sobre esses assuntos, né? Então, no capítulo 22, o Senhor Deus dos deuses, está vendo? Já sabemos quem são esses deuses. E se nós formos em Salmos 82, vamos ficar sabendo mais ainda. Quem são esses deuses, com D minúsculo? O Senhor Deus dos deuses. O versículo está escrito aqui, esta frase, duas vezes. Há uma repetição. Então eu vou repetir novamente. O Senhor dos deuses. O Senhor o Senhor Deus dos deuses. Duas vezes. Então, isso é muito importante. Por que está repetindo duas vezes no mesmo versículo? Uma em seguida da outra. Eu nunca vi isso. Talvez eu tenha visto já algumas passagens falando outras coisas e repetindo. Isso eu já vi. Mas não desse jeito assim. O Senhor Deus dos deuses. O Senhor Deus dos deuses. Duas vezes. Isso é interessante, hein? Isso é uma mensagem divina. É uma mensagem do além, de outro mundo. Falar de mundos também, usando a Bíblia, é bem legal. Eu tô tentando me especializar sobre esses assuntos. Ele o sabe. Então, o que significa ele com E minúsculo? O sabe. Quem é esse ele? Esse ele é o Deus com D maiúsculo. É o Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Deus da Bíblia. Porque nós sabemos que existem dois deuses, né? O Deus do bem e o Deus do mal. O Deus do bem é o Deus com D maiúsculo. E o Deus do mal é o Deus com D minúsculo. E ambos estão escritos na Bíblia. Eu já vi assim 2 versículos, mas deve ter mais, colocando o nome de Deus com D minúsculo.
esse Deus é o impostor, né? É o falso, né? É o diabo, né? Que começa com D também, né? Por isso que eu gosto de ficar falando essas referências. D maiúsculo, D minúsculo, S maiúsculo, S minúsculo, S de Senhor. Porque senão a gente vai ler Senhor com S maiúsculo e Senhor com S minúsculo, vai achar que é o mesmo Senhor, mas não tem nada a ver. É aí que tá a diferença. Tem gente que não percebe isso e estuda bastante a Bíblia. Eu já vi uma pessoa lá querendo dizer que só existe um Deus usando... Eu não me lembro qual livro que ele usou, não sei se foi Isaías ou Jeremias, porque são grandes, né? Acho que eu vou até começar a ler muito Isaías, Jeremias, né? Os profetas e as outras partes da Bíblia, do Antigo Testamento, para a gente já ir aprendendo e treinando, né? Não dá, eu consigo ler no máximo um versículo, que nem eu faço, né? Por vídeo, né? Não dá, não dá para ler assim um capítulo inteiro. Ler o capítulo é fácil, mas a gente tem que ir falando. Não é só narrar, né? A gente tem que ir falando, tem que ir dando um tom, né? Um realce de personalidade, né? Então, esse ele é Deus, o sabe. Então, aqui Deus sabe que ele é Deus dos deuses. Então, se ele sabe que ele é Deus dos deuses, agora nós sabemos que ele sabe que ele é Deus dos deuses, que está escrito na Bíblia. Qual que é a importância disso? A importância é que nós sabemos uma característica, uma referência de Deus. Mais uma. Isso é importante. Qual é essa característica? Que Deus sabe que ele é Deus dos deuses. Se ele é Deus dos deuses, então ele é maior, superior aos demônios, ao diabo, ao Satanás. Ah, mas sacerdote, isso aí todo mundo sabe. Sim, correto, né? Todo mundo tem essa noção, né? Mas o problema é desenvolver, né, esse pensamento no modo de vida aqui na Terra, né? Pensar desse jeito na hora que estiver acontecendo alguma coisa, né? Saber que por que existe este motivo, né? Que Deus é Deus dos deuses, né? Porque está escrito aqui na Bíblia, né? Por que eu sou sacerdote? Por que eu me considero sacerdote? Bem, aí é uma coisa muito complicada, né? Porque tem que usar vários versículos da Bíblia, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu posso usar só algumas passagens, né? Porque eu não me lembro de todas, não me recordo, ou eu ainda não vi dentro da Bíblia. Mas tem algumas que dá para utilizar agora para falar sobre isso, né? Porque como Jesus tinha morrido na cruz, voltando àquele assunto, deixa eu ver se eu lembro. Daí eu posso enquadrar a questão do sacerdócio, né? Que daí nós temos que ir lá em Hebreus, que daí tem o sacerdote e o sumo sacerdote. Só que existe dois tipos. Existe o sacerdote, o sumo sacerdote, da primeira ordem dos levitas. A primeira ordem, não sei se está especificado na Bíblia, mas eu sei que existe. Porque se a gente for ler as passagens da Bíblia que falam sobre isso, nós vemos que existe a primeira ordem, porque se existe a segunda ordem, existe a primeira ordem. E qual que é a segunda ordem? A primeira ordem é dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes levitas.
E dentro dessa conjectura, existem vários pensamentos que eu nem sei explicar, né? Nem tem o vazio, né? Aquele vazio que eu estava falando, né? Tem até um versículo da Bíblia que fala que Deus não ouve gritos vazios, que está no livro de Jó. Então, o outro tipo de sacerdote, de sumo sacerdote, são os cristãos que, como eu posso dizer, que são consagrados como experientes, né? Que já tem um nível elevado, né? Dentro da religião cristã. Esses são sacerdotes cristãos. E o sumo sacerdote cristão é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o povo de Israel no Antigo Testamento, das 12 tribos, os filhos de Israel, eles eram povo de Deus, mas no Antigo Testamento. Agora eles não são mais porque não existe mais as 12 tribos de Israel. Não existe, na minha opinião, não existe. Deve ter que pegar vários versículos aqui para comprovar. Quando eu estava morando na rua, eu comecei a fazer isso. Então eu tenho aqui, por exemplo, alguns versículos que falam sobre isso. Daí eu posso utilizá-los agora, mas aí eu tenho que dar uma procurada ali rapidamente. Mas eu não sei se eu vou fazer isso agora, né? Porque senão o vídeo vai escambar para esse assunto, né? Daí é melhor fazer outro vídeo e falar sobre os versículos que eu escrevi, falando sobre a questão do assunto, do pensamento que os israelitas das 12 tribos de Israel não existe mais, né? Mas sacerdote cristão, isso daí ninguém fala, né? Porque acho que ninguém pensou ainda, né? Também, né? Tem muita coisa que eu não pensei ainda. Daí quando eu começo a ver vídeo na internet dos cristãos, né? Não vou dizer nem que é cristão verdadeiro, nem que é cristão falso, né? Você está falando do cristianismo, né? Vamos parar para prestar atenção, né? Então, quando eu tô vendo os vídeos, eles falam muitas coisas que eu nem imagino, nem imaginava, nem tava passando na minha cabeça. Daí eu acabo tendo um contato, né? Porque a gente acha que lendo a Bíblia a gente sabe tudo, né? Como está escrito aqui, ó. Ele o sabe. Então é só Deus que sabe tudo, né? A gente não sabe muita coisa, né? Praticamente nada, né? Isso que eu tô falando é porque eu sempre abro a Bíblia para ler, né? Então a Bíblia tem que estar sempre no foco, né? No protagonismo, né? De tudo que a gente for fazer, né? Quando eu estava morando na rua, eu tinha mais, assim, como eu posso dizer assim, eu tinha mais a frequência, né? De usar a Bíblia toda hora, né? E ficar pensando sobre as coisas da Bíblia toda hora. Hoje em dia também eu fico pensando também, várias vezes. Mas assim eu não fico assim como eu ficava antes, né? O dia inteiro, né? Fazendo isso, porque dá uma paz, uma tranquilidade, uma sensação assim de leveza, sabe? De pureza. É porque o Espírito Santo está agindo, né, no nosso corpo, né, na nossa estrutura, né, no nosso ser. Daí eles falam que a gente tem que se encher do Espírito Santo, né? Eu até concordo, né, mas porque eu acho que
o espírito com E minúsculo é um pote. E o espírito com E maiúsculo seria o conteúdo do pote. Daí, se a gente não encher esse pote de coisas boas, que é o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, nós vamos encher de coisas ruins. Então, não podemos misturar coisas boas com coisas ruins. Então, isso tem a ver com a igreja. Não a igreja de pedra, que eu estou querendo me referir agora. Eu estou falando da igreja corporal, a igreja humana, a igreja carnal. Então, nós temos que encher, né? Porque nós estamos revestidos pelo corpo. Nosso corpo é o corpo de Deus e Jesus Cristo. Então, nós temos que cuidar, tratar bem do nosso corpo. Então, nós temos que pensar dessa forma. Então, essa parte de igreja também, eu tenho ali reservado uns versículos que falam sobre a questão da igreja. Então, eu sempre uso, né, para ficar sempre melhorando, enchendo o meu pote de conhecimento, né, que é o poder, né? A palavra é o poder, é o conhecimento. Quem tem a palavra tem o poder, tem a vida eterna, né? Então, por isso que está escrito aqui no versículo 22. Ele o sabe. E Israel mesmo o saberá. Por que está escrito aqui nesse versículo? Assim, desse jeito. E Israel mesmo o saberá. Por quê? Porque Israel, ele já viu a sabedoria de Deus e a condição de Deus, que Deus, ele é o Senhor dos deuses, com D minúsculo. Então agora é só encaixar as peças, né? O Senhor Deus dos deuses, porque Deus é Senhor dos deuses menores. Agora eu vou falar uma coisa bem interessante que eu tenho pensado ultimamente. Porque eu tenho que começar, eu imagino uma coisa e depois eu vou trabalhando, né? Então demora bastante tempo para mim poder lapidar o pensamento. Então esse pensamento que eu vou falar agora é o seguinte: a gente vê muito, né, falando disso, de Deus com D minúsculo e de deuses. O Deus com D minúsculo está no singular, então realmente é só um Deus, mas é o diabo, é o Satanás. Então, o diabo e o Satanás, o que significa a criação do diabo e o Satanás? Ele atentar a gente, a outra criação de Deus, que somos nós. Mas nós somos deuses? Então, eu acredito que agora, pensando assim, podemos ser. Por quê? Mas falando assim, parece que nós estamos querendo ser igual a Deus, ou igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou igual ao Espírito Santo. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós temos que incorporar, nós temos que, como eu posso dizer, nós temos que se integrar junto com Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que daí forma a questão da casa de Deus. Entendeu? É uma conjunção, é uma estrutura. Daí, se nós estivermos junto com eles, então nós se tornamos deuses, mas menores. Podemos chegar até o nível de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo?
Bom, eu anotei ali no meu caderno, tem uns 3 versículos que fala que podemos. Está em parábolas, mas usando esses 3 versículos eu comprovo que podemos. Quando eu falei isso a primeira vez, perto de um grupo de pessoas, eles ficaram indignados, eles queriam me matar, né? Me tacaram pedra, eles me mataram moralmente, espiritualmente, né? Foi horrível, porque eu não sabia explicar direito, mas agora eu já tenho mais ginga, né? Eu tenho mais esperteza, expertise de explicar. O problema é achar os versículos agora. Eu me lembro que um está em Lucas capítulo 5 ou 6. Eu posso até usar esse. Mas o outro está em Mateus. Agora eu não me lembro. Acho que não sei se é 7 ou 8. São os dois versículos um atrás do outro. Mas eu sempre esqueço o capítulo. Eu teria que usar os 3 para mostrar isso que eu estou falando. Mas eu acho que eu não vou lá agora também não. Eu preciso fazer assim um caderninho com essas passagens, que daí quando eu lembrar, e daí eu só olho aqui e já falo, né? Daí fica facinho, né? Eu só me refiro, né? Mas eu nunca consigo lembrar onde tá. Eu sei onde tá, né? Mas é que para ir até lá vai demorar um pouquinho, né? E tem outros versículos que eu precisava também falar, mas eu nem lembro, assim. Eu me lembro mais ou menos qual livro tá, mais ou menos qual capítulo. Então é complicado, mas isso daí que eu tô falando eu posso provar na Bíblia. Nós podemos chegar até o nível de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não podemos ser superior a eles, como Jesus explicou nessas parábolas. Aí não, né? Aí é isso que o diabo quer fazer. E quem aceita a doutrina do diabo, daí acaba sendo igual ele, né? Por isso que eu tô falando, uma coisa leva a outra. Acho que depende muito da condição, né? Condição e incondicional. A condição é a gente querer ser superior a outras pessoas, né? E tem vários jeitos disso acontecer. Eu vou falar uma delas, que é referente ao Evangelho dos pobres. A questão de acepção de pessoas, a diferença. Se a pessoa é rica e a outra é pobre, automaticamente já está fazendo essa de diferença. Como assim? É óbvio, porque a pessoa que é rica, ela vai ter uma vida melhor do que a pessoa que é pobre. Ah, mas isso é justo? Claro que não é. Negativo, como é que pode acontecer isso? Mas daí o que acontece? A pessoa, para não perder a regalia dela, para não perder o status dela, ela começa a inventar alguma coisa. Ah, eu vou ler a Bíblia. Daí a pessoa estuda a Bíblia inteira, ela tem uma cabeça boa. Daí a pessoa já se sente superior a todo mundo. Ah, porque eu tô com o Espírito Santo. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou inteligente. Ah, porque eu falo a Bíblia inteira e as outras pessoas não têm o mesmo conhecimento, o mesmo poder que eu tenho. Então, mas não é assim. Pode ser que não seja diretamente, mas indiretamente pode acontecer. Porque, ou seja, onde que eu estou querendo chegar? Vamos supor, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu vou comprar esse computador, eu vou ficar um mês sem comer, pelo que foi passado para mim. Então eu sou pobre. Por que eu vou comprar o computador? Para mim poder fazer agora o serviço, o trabalho, as tarefas para Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu fiz uma escolha, mas só que eu vou sofrer. Agora o rico não. O rico, por exemplo, ele não tem duas opções. Ele faz tudo o que ele quiser.
Se ele quiser comprar o computador e ir lá pro Amazonas, ele vai, porque ele tem dinheiro. Entendeu? Então ele tem o poder, ele se acha poderoso. E o que está escrito na Bíblia? Não pode acontecer isso. Aonde está escrito? É lógico que está escrito. Tem que ser todo mundo igual. É o evangelho da equidade. Os 3 pilares do trono, como está escrito em Provérbios, que são 3 pilares do trono de Deus: justiça, juízo e equidade. Então a pessoa ela deturpa tudo para continuar na condição dela. E na Bíblia está escrito, eu não vou me lembrar onde está agora, né? Nas passagens, que uns têm que carregar o peso dos outros. Ou seja, o irmão tem que. Se nós estamos falando de igreja, de Bíblia e de irmandade, um irmão tem que carregar o peso do outro. Tem a passagem que fala disso na Bíblia. Então, como é que um irmão vai carregar o peso do outro se um tem mais dinheiro do que o outro, sendo que teria que ter uma igreja, então tem que ter uma conta bancária, e dentro dessa conta bancária tinha que servir a todo mundo da igreja. Como está escrito em Atos, meu irmão. Não tem essas aí. Agora eu vou começar a falar também. Porque eu ficar travado, mas agora eu tô tentando me soltar, ó. Eu comecei a me soltar 41 minutos de vídeo, ó, mas agora eu vou falar. É lógico, tá escrito isso. Se eu pegar os versículos certinho, mas aí então, agora eu tenho que fazer, né, um esquema aqui, né? Daí vai demorar mais. Por isso que eu tô falando assim. Eu tô soltando assim, esporadicamente. Tá escrito, é só pegar Atos e mais as outras passagens, que se eu lembrar, eu provo isso. Facinho, comprovo facinho isso daí. E eles fazem tudo errado. Não, tem que ser no sistema mundano, dentro da igreja. Daí vai dizer que o trono do Satanás não está dentro da igreja. Olha só, eu já tenho condição de falar sobre isso. Eu só não posso pegar aqui e pum pum, que nem, né, tem muita gente que conhece a Bíblia, mas eles, né, eles, o que eles fazem? Eles usam o pensamento que eles querem para induzir as pessoas do jeito que eles querem controlar a mente, o corpo, a alma e o espírito da pessoa. Se for uma pessoa que não é de Deus, então as pessoas que estiver ouvindo esse demônio, esse capeta, vai se complicar totalmente perante a Deus, porque a pessoa vai ser enganada, induzida, iludida, como está escrito na Bíblia. Existem as passagens também. Eu não posso ficar aqui agora falando uma coisa e depois, não, vamos lá. Daí eu falo outra coisa, vamos lá. Aí fica difícil, né? Eu até gostaria, né, de ser uma máquina assim, né? Que lembra de todos os versículos da Bíblia para comprovar isso que eu tô falando. Mas já falando do jeito que eu tô falando, já tá. Depois a pessoa, se quiser, faz aqui a pesquisa para provar se eu tô falando a verdade ou não. Mas eu tô falando isso baseado naquilo que eu já vi na Bíblia. A igreja não pode ser uma igreja igual um negócio, uma empresa do mundo. Eles copiam igualzinho. Daí eles colocam departamento, hierarquias. Daí tem os níveis, né? Tem o peão, o empregado, o diretor, o gerente. Daí tem as categorias. Na igreja é igualzinho. Ah, mas isso daí está escrito na Bíblia. É, realmente está escrito, mas a gente tem que ter bom senso, né? Tem que ter, só porque está escrito lá em Coríntios, a hierarquia da igreja, numa parte em Romanos. A gente tem que imitar a empresa mundana, que tem CNPJ,
Que nem eu vi hoje saiu agora o Edir Macedo lá, que ele tem o banco lá. Um banco, né? Vai vendo. O cara tem um banco. n- não é só igreja, né? Ele transformou a igreja dele numa empresa para arrecadar dinheiro para formar, construir mais empresas em outros segmentos. É isso, isso daí é, isso daí é terrível, isso daí, tá vendo? Eu nem sei o que falar porque as pessoas acham tudo normal. E daí eles pegam a igreja, imita a empresa, a fábrica, coloca setor e depois eles arrecadam o dinheiro lá, os líderes religiosos que comanda, governa lá a instituição religiosa. E daí eles pegam todo o dinheiro e as pessoas acham que eles são tudo santo, que eles são tudo deuses. Esses aí, eles se consideram deuses com D maiúsculo, né? Então é isso que está escrito aqui, ó. Presta atenção, ó. Josué capítulo 22, versículo 22. É isso que Deus está falando agora, ó. Ó, e Israel mesmo o saberá. Saberá que Deus, ele é maior do que os deuses, ele é senhor do que esses deuses, certo? Então, o cristão ele tem que saber isso também, que Deus ele é maior do que seu pastor, o seu padre, o seu guru, o seu pai de santo. Deus é maior do que essa gente aí, essas pessoas aí. Eu respeito os líderes religiosos que fazem o bem, que têm Deus no coração. Essas pessoas são corretas. Mas eu estou falando dos hipócritas, dos falsos profetas. E como é que faz para distinguir? Então, é aí que tá. Tem várias situações, né? Que nem eu estou falando agora. Eu vou dar um exemplo para falar sobre isso que eu expus agora. Como é que nós sabemos se um padre, um pastor, ele é do bem ou do mal? É que nem eu tô falando, preste atenção. O que eu tô vendo? Quando eu tô esses últimos dias, né? Eu tenho lido 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então o que eu tô vendo lá? O diabo, Satanás, vai sentar no trono de Deus que está dentro do templo. Então, se o Satanás vai sentar lá, ele não vai sentar com 2 chifres, pintado de vermelho, com o tridente na mão. Se ele fizer isso, todo mundo vai saber que ele é o falso profeta, que ele é o diabo. Daí ninguém vai acreditar nele. Então, para enganar as pessoas, como que ele tem que se apresentar aparentemente assim, exteriormente? Que eu tenho ali o evangelho também que eu escrevi falando sobre isso. A parte exterior e a parte interior do homem. O homem carnal versus o homem espiritual. É pela aparência, ou seja, ele vai se vestir de santo, de anjo. Ele vai se apresentar como se fosse Jesus Cristo. Entendeu? Ele vai fazer milagres, ele vai se apresentar com aparência boa. Daí os cristãos que já estão com a mente tudo hipnotizada, daí para eles é assim, para os cristãos. Tô falando agora. Não falei que eu ia rasgar o verbo? Vou falar agora. Para os cristãos assim, ó. Pega esse caderno aqui, ó. Ele é bonito, ó. Tem aparência boa. Ah, então isso aqui é bom. Isso aqui é verdade, é legítimo, ó. Ó. Daí agora eu pego assim, falo umas coisas assim, tipo assim, os malucos lá da favela, porque não sei o quê. Aí, ó, tá vendo? Esse aí é o diabo. Esse aí tá com o demônio no corpo. O cristão, a análise dele é assim, entendeu? Por quê? Porque eles são doutrinados para pensar desse jeito. Eles não têm esse pensamento que eu tenho
essa exposição da liberdade que eu demonstro, que Deus me deu, Jesus também, eles não têm. E daí o que eles vão fazer? Daí eles vão escolher o quê? Esse caderno, que é bonito, é perfeito, ó. O pessoal, nossa, fica maravilhada, porque, nossa, olha, é ouro, pedras preciosas. Não, então isso aqui tá certo. Agora esse pé rapado aqui, ó, esse cara aí ralé, esse pobretão aí, pobre, vixe. Pobre eu quero distância, porque ele vai vir me pedir comida, vai vir pedir dinheiro, vai vir pedir. Vai ficar me enchendo o saco. Eu vou sair fora. O que o cristão vai fazer? O cara drogado vai. Ah, nesse ponto, tudo bem, né? O cara tá drogado, né? É ruim mesmo, né? Aguentar a gente assim, né? É um exemplo que eu tô dando. Mas o que o cristão vai fazer? Ele vai atrás do que tá ali, a aparência. Então, o que o diabo vai fazer? Então, ele vai se transfigurar de anjo, de luz. Daí, por isso que ele está enganando todo mundo. Daí, a pessoa acaba caindo nisso. Daí, o que acontece? A pessoa vai ficar presa lá a vida inteira, porque ele acha que a doutrina, ele acha que a decisão dele é a decisão, é a melhor decisão, que foi a dele, de escolher aquilo lá que ele tá vendo. Não, porque aquilo lá é o verdadeiro, que é o falso é o que não tem classe, que não tem fala, que não tem inteligência, que não tem, sabe, todos esses adjetivos. As pessoas vão pela aparência. É aí que eles vão entrar pelos canos. Se eu acabei de citar 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o diabo vai sentar no trono de Deus, vocês acham que eles vão sentar? Você acha que ele vai sentar com a aparência de 2 chifres? Vai sentar igual aqueles caras lá do MMA lá, de luta livre lá, não sei o nome daquilo lá. Eu até assistia, mas agora que eu me converti, eu não posso assistir mais, né? Você acha que aqueles troglodita lá, tudo musculoso, cheio de tatuagem, você acha que o diabo vai sentar desse jeito? Ele vai sentar igual o Edir Macedo. Terno e gravata, bonitão, aparência, falastrão. Mas sabe, aquela fala que engana até os escolhidos, né? É isso que eu tô querendo dizer. Então é isso, eu tô recebendo um telefonema, eu vou ter que atender. Já deu um bom tempo, né? Ficou bom, né? Ficou legal. Muito obrigado. Fica com Deus, acompanhe os vídeos e depois eu vou falando sobre várias coisas, ok? Muito obrigado. Deus abençoe.